Deus seja louvado, porque nessa noite santa Ele nos renova para a fé da nova e eterna aliança com Ele. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós somos discípulos e discípulas do Deus vivo e verdadeiro, que enviou seu Filho para nos alimentar na luta contra o mal. Nós necessitamos deste alimento, que não é um alimento qualquer, passageiro, que logo em seguida sentiremos mais fome. Mas é um alimento que vai nos nutrindo, que vai nos fortalecendo, nos erguendo, nos amadurecendo para a Jerusalém celeste. Temos que fazer hoje uma grande recordação, porque como adoradores do Deus único e verdadeiro, como família sacramentina, na qual o carisma de Padre Mar nasce justamente desta noite santa da ceia pascal, temos que lembrar que a nossa ceia, a ceia que Jesus se doa como alimento, ela nasce de uma outra experiência de louvor e de agradecimento, de fazer a memória da graça de Deus ao seu povo, a ceia judaica. Lembremos, meus irmãos, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura o livro do Êxodo. O povo que estava escravizado no Egito pela maldade do faraó, Deus, através de Moisés e do seu irmão Arão, leva este povo pelo deserto a recomeçar a vida. Uma nova oportunidade de chegar em Canaã, na terra que hoje nós chamamos Terra Santa, a terra prometida. De uma forma belíssima, o Senhor disse, é uma terra que corre leite e mel, para dizer o quão doce é esse espaço que Deus quer que nós tomemos posse. A ceia judaica, como nós ouvimos, o Senhor Jesus, humanamente falando, ao longo daqueles 33 anos que nós historicamente ouvimos no Evangelho, ele experimentou, desde os 12 anos, quando a criança começa a ir para o templo, através de um momento de passagem chamado Bar Mitzvah. Os 12 anos, o menino já pode ir ao templo e a família anualmente ia ao templo para agradecer a Deus as maravilhas que ao longo do ano o Senhor havia realizado em suas vidas. Nós ouvimos do nosso grande inspirador do Êxodo que Moisés orientou, juntamente com Arão, o povo, como agradecer a Deus tudo que Ele faz por nós. O povo da primeira aliança, o povo que estava sendo libertado da mão do faraó, ouviu de Moisés e de Arão que eles deviam, no início da primavera, no 14º dia, pegar um cordeiro sem nenhum defeito. Do cordeiro, tirar o sangue, passar ao redor de toda a sua casa, como um sinal de afastar tudo aquilo que não é vida, tudo aquilo que não é de Deus. Comer aquela carne em família, outra parte oferecer em sacrifício, em dádiva a Deus, e aí subir aos céus a fumaça daquela carne do cordeiro a sendo assada. Era uma forma de dizer, Senhor, obrigado pela libertação dos nossos pais no Egito e muito obrigado por tudo que o Senhor está realizando ao longo deste ano na minha vida, na vida da minha família. Comiam também os pães ázimos, pães sem fermento, para lembrar os seus antepassados que tiveram que correr, não tiveram tempo de preparar um pão com fermento para que ele se tornasse um pão maior. Foi um pão sem fermento nenhum, uma massa assada rápida para que eles pudessem rapidamente sair do Egito e chegar nessa terra prometida por Deus. Mas também Moisés e Arão disseram para o povo, olha,
além do cordeiro, além do pão sem fermento, comam também as ervas amargas, porque a vida não são só flores, a vida também é feita de sacrifícios, e temos momentos que temos que enfrentar as forças do mal, como os seus antepassados enfrentaram a fúria do faraó, dos soldados do Egito, mas Deus é fiel, não abandonou o seu povo. Mexeu até com a natureza, abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar a pé enxuto. E depois que já estavam distante, aqueles que vinham para perseguir o povo, para matá-los, morreram afogados, porque o mar se fechou. Isso para dizer, o amor de Deus chega a tal ponto àqueles que são fiéis a Ele, que Ele mexe até com a própria mãe natureza, para nos salvar, para nos libertar das mãos dos faraós que surgem no nosso caminho. Então, para a gente chegar na nova aliança, para a gente compreender aquela noite santa que Jesus chamou os 12 apóstolos para ceiar com Ele antes da sua morte de cruz, a gente precisava entender que o Senhor fez essa experiência vários anos. Ele viveu a ceia judaica, ele foi com Maria, ele foi com José, depois continuou somente com Maria, com os apóstolos, com os discípulos, indo a Jerusalém todos os anos, como um bom judeu que era, para agradecer as maravilhas do Senhor. Até que chega esse grande dia. Hoje, para nós que somos seus discípulos, é o primeiro dia do tríduo pascal. Dia em que o Senhor Jesus chamou os judeus, nos apóstolos, para uma nova aliança. Não mais simplesmente sacrificar um cordeiro em expiação dos nossos pecados, mas ao redor de uma mesa, o Senhor diz: eu agora sou esse cordeiro que há anos vocês sacrificaram. Eu vou me sacrificar por amor a cada um de vocês, fazendo a vontade do meu Pai. Eu me dou para que seja a minha carne a comida, o meu sangue a bebida. Corpo e sangue de Cristo significa o alimento sagrado que agora nos dá a alimentação de todos os dias, ao menos dominical, dia do Senhor, dia da ressurreição, para que nós, alimentados das forças de Deus, tenhamos as condições para nós lutarmos e vencermos toda ação maligna nesse mundo. Estamos assistindo, e estou falando algo muito atual, estamos vivendo alguns desequilíbrios na vida humana. Algumas pessoas estão, infelizmente, enveredando o caminho de Judas, que deixou Jesus e o trocou por dinheiro, por egoísmo, por outras intenções. Estamos aí acompanhando aqui mesmo na nossa terra essa matança, esse desequilíbrio nas escolas, com os inocentes de Deus, com as crianças. Estamos acompanhando algo que está ficando praticamente não normal, porque não é normal, mas diário, cotidiano. O feminicídio, nossas irmãs, as mulheres, sofrendo todo tipo de violência, seja doméstica, seja fora de seus lares. Estamos vendo idosos que deveriam estar agora transmitindo toda a sua sabedoria para as novas gerações, sendo colocados nos depósitos pró-idosos, nos asilos, e muitas vezes, sequer durante o ano, a família tem a sensibilidade
de se aproximar desse idoso, dessa idosa. Estamos trocando de pessoas que declaramos verdadeiro amor, como se troca um objeto. Hoje já existe até contratos, né, de relação conjugal. Você faz um contrato comigo de 2 anos, depois de 2 anos a gente se separa e cada um vai para o seu lado e ninguém tem prejuízo financeiro. Ou você serve a Deus na ceia do Senhor para sempre, ou você serve a Mamon, o dinheiro, o demônio, aquilo que nos divide aqui na terra. Celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos, é dizer: Senhor, eu não quero repetir esse gesto do traidor. Eu quero que o Senhor me alimente para que eu realmente seja um discípulo que todo dia aprende mais um pouquinho a ser do Senhor, a ser do bem, para que eu também vá amadurecendo e me torne um apóstolo. E qual é a missão do apóstolo, Padre? Falar aquilo que eu aprendi, porque eu ouvi Deus. Quem não escuta Deus, não consegue praticar, nem falar de Deus para o mundo. Se nós estamos aqui, é como discípulos, aprendendo a sermos apóstolos da Eucaristia, como São Pedro Julião é um grande exemplo para a igreja. A sua missão nasce justamente dessa noite de uma nova e eterna aliança. Mas não é uma missa, não é um teatro, não é uma encenação. É a entrega de um Deus que vai às últimas consequências para nos ensinar. Olha, você é chamado a estar comigo, fazendo o bem. Você tem a liberdade, evidentemente, de não querer a minha presença na sua vida. Você tem a liberdade, como o traidor da Santa Ceia, de sair ao redor da mesa, de não aceitar Jesus na sua vida. Mas eu gostaria muito que você se alimentasse de mim. É Jesus que está dizendo isso para nós. Eu gostaria muito, eu quero muito, eu desejo muito. Como eu anseio por essa noite, disse Jesus. Eu desejei demais essa noite, para que vocês livremente desejassem se alimentar das forças sagradas, das forças do bem. Meus irmãos, para nós cristãos católicos, celebrar essa noite é dizer para Deus, por meio do seu Filho Jesus: Senhor, o Senhor é o meu alimento. Um alimento que vai me conduzindo, dia após dia, numa fortaleza tal que mesmo se vier doenças, se vierem momentos difíceis, eu não estarei arruinado, eu não desabarei, porque o Senhor é a minha força. Essa é a grande razão que nos une nesta noite. Saber que Deus está entre nós, nos alimentando constantemente, para nós fazermos o que Ele fez antes de se doar como alimento àqueles 12 apóstolos. E qual foi o gesto, Padre? Ele, mestre e Senhor, não só daqueles 12 homens, mas de uma multidão de discípulos que vinham de todas as cidades e caminhavam com ele há 3 anos, vendo tudo o que ele fazia, antecipando os sinais do reino de Deus entre nós, curando, libertando, salvando, ressuscitando e assim por diante. Mas ele faz um gesto que resume muito a vida dele entre nós. Ele, antes de começar a ceia, antes de se doar plenamente como alimento, ele tira o seu manto, coloca, como nós ouvimos no Evangelho, em seu abdômen uma faixa de pano e humildemente, como um servo, não como aquele que manda, mas aquele que serve, ensinou aqueles 12 a ensinar os demais
a fazer o mesmo, lavando os pés. Os pés, com certeza, é a parte mais humilde do nosso corpo, mas sem pés nós não caminhamos. Sem pés nós não nos movemos muitas vezes, da forma natural que o Senhor deseja que todos nós caminhemos. E o Senhor justamente lava os pés. Quando Pedro vê esse gesto, Pedro diz: Senhor, imagina o Senhor sendo mestre, o Senhor sendo filho de Deus, o nosso libertador, vai se humilhar a tal ponto de lavar os meus pés? Jesus, de uma forma muito catequética, diz para ele e diz para cada um de nós: deixa eu fazer isso, eu estou te ensinando que você está aqui não para mandar, não para exercer o poder dominador, que tira proveito dos outros, mas ao poder serviço. Porque o grande no reino dos céus é aquele que serve, que tem o poder de fazer o bem. Esse é o grande. Eu me torno grande no meio de vocês com esse gesto, lavando os pés. E já que eu sou o mestre e senhor, e vocês dizem que eu sou o mestre e senhor de vocês, então vocês, como meus discípulos, façam o mesmo. E aí fica a pergunta dessa noite santa: estou lavando os pés dos meus irmãos? E aqui não estou falando do gesto físico, de pegar uma jarra com água, bacia e lavar o pé. Isso é um rito. Eu estou falando de algo muito concreto. Será que eu tenho feito bem às crianças que estão na minha vida, na minha família? Tenho ensinado os caminhos e os valores cristãos, os valores que levam a eles se tornarem adultos equilibrados, cidadãos que sabem os seus direitos, mas também exercem seus deveres? Será que eu estou lavando os pés dentro da minha casa, respeitando a minha esposa, meu esposo, respeitando meus filhos? Se fala muito hoje de pedofilia. A pedofilia não é algo de hoje, não. Há muito tempo isso acontece. E todas as estatísticas, se você chegar na Secretaria de Segurança Pública e perguntar, por exemplo, os delegados, ou até o Ministério Público, eles vão te dizer: muitos casos de pedofilia vêm do pai, vêm da mãe, vêm do padrasto, da madrasta, do tio, da tia, do avô e até da avó. Triste ouvir isso. Como pode da minha família, que divide a mesma mesa, fazer mal aos inocentes de Deus? Muitas vezes temos uma tendência a criticar igreja A, B, C, mas as estatísticas dizem que é na família o maior número de violência com as crianças, com as mulheres, com os idosos, com os doentes, abandonados. Muitas vezes, pela falta da caridade, eu deixo de lavar os pés daqueles que estão clamando por mim dentro da minha primeira igreja, a minha casa. A minha mesa está aqui. A igreja, sendo a igreja que nos une, ela está dizendo: traga a sua mesa e coloque junto a esta mesa. Essa única mesa é o sinal maior de todas as mesas de cada família, com as suas dores e com as suas alegrias. Esta é a ceia do Senhor. Toda Eucaristia, a palavra Eucaristia significa boa graça. Eucaristém, vem do grego, significa ação de dar graças ao Senhor. Ou seja, toda missa eu estou dando boa graça a Deus. Estou louvando e agradecendo o Senhor tudo que Ele faz por mim, desde os livramentos até as conquistas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de se alimentar do Senhor.
Deus nos alimenta através desta palavra e nos torna pessoas mais inteligentes, mais sábias, com mais discernimento. Deus nos alimenta no sacramento do corpo e do sangue dele, através das oferendas do pão e do vinho. Quando a gente para pensar, o que é o pão, o que é o vinho que a gente coloca sobre a mesa do Senhor? É a união do trabalho humano. Alguém plantou, semeou o trigo. A mãe natureza fez brotar essa espiga. O ser humano voltou a triturar o trigo. Da mesma forma, com a uva, e fez o vinho. E Deus abençoa a mãe natureza e cada homem e cada mulher, para que a gente possa devolver a Ele todas as bênçãos que Ele nos concede. E a gente oferece de uma forma tão simples o pão, o vinho, para dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me alimentando para eu não ser um derrotado, uma derrotada, uma pessoa que faz o mal, mas uma pessoa que está sendo nutrida, cada dia que passa, para as forças do bem e para um dia eu chegar a Jerusalém Celeste. Esta é a eterna e nova aliança. Se alimentar do Filho, da presença de Deus em nós. Termino dizendo, quando o sacerdote, em nome do povo de Deus, proclama: eis o mistério da fé. A gente diz: Nosso Senhor, a gente proclama aqui na terra a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. É o que nós estamos dizendo hoje, amanhã, sexta-feira e sábado para o domingo. Todos os dias, de alguma forma, a gente está dizendo: a vida de Jesus está ligada à minha vida. A morte de Jesus na cruz está ligada às minhas mortes do cotidiano, os sofrimentos que eu passo. Mas a ressurreição do Senhor, a vitória sobre o mal, também eu a experimento todos os dias, quando eu consigo dizer um não ao inimigo de Deus e abraço o bem. Que Deus então nos alimente e que esse gesto que nós vamos repetir e atualizar na nossa liturgia não seja um mero teatro, não é um teatro, é um rito para dizer: se o Mestre Senhor fez, nós também podemos fazer. Como discípulos, pelo batismo, aprendemos, ao passar do tempo, a fazer o mesmo bem que Jesus fez aqui na terra. Amém, meus irmãos? Minutinho de silêncio. Coloque diante de Deus essa boa vontade, essa boa intenção de lavar os pés de pessoas que estão no teu caminho e que precisam da tua atenção, do teu carinho, da tua entrega, do teu dom de si, o dom da entrega, o dom que o Senhor nos concedeu de fazer o bem.